Opa, galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo exercícios de campo magnético gerado pela corrente. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Um condutor reto e extenso é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4,5 A, conforme a figura. Determine a intensidade, a direção e o sentido do vetor indução magnética no ponto P a 30 centímetros do condutor, sabendo que o condutor e o ponto P pertencem ao plano do papel. Dado μ igual a 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Então, para resolver essa questão, a gente tem que lembrar que, pela regra da mão direita, o dedo do joinha ele sempre vai apontar para o sentido da corrente elétrica. E os demais dedos vão indicar a nossa direção do vetor campo magnético. Então, a gente tem aqui o campo magnético e a corrente elétrica nesse sentido. Uma coisa importante para a gente ver é o seguinte. Quando a gente tem o dedo da mão, né? Esses 4 dedos abraçando o nosso condutor, nota que nessa situação ele está entrando na folha do papel aqui, né? Você pode ver que os seus dedos vão estar apontando para dentro do papel, e aqui, quando você está abraçando o condutor, ele vai estar saindo da folha do papel. Para a gente calcular o vetor indução magnética, né? A gente pode usar a relação de B, que é campo, é igual a μI divididos por 2πd, onde μ é a permeabilidade do meio, o μ, o I é a corrente elétrica e D é a distância entre o condutor e o ponto onde a gente quer calcular o nosso campo, certo? Uma coisa que muitos confundem é exatamente aonde ou como é que a gente vai representar o X e como a gente vai representar a bolinha. Tem muita dessa dificuldade. Então, para você não ter mais essa dificuldade, pensa numa flecha, tá? Pensa numa flecha. Se você estiver olhando para a flecha pela ponta da flecha, você vai ver a ponta da flecha. Então, isso quer dizer que a flecha ela vai estar o quê? Aproximando de você. Né? Então, quando ela está aproximando, a gente pode dizer que ela está o quê? Saindo da folha de papel. Quando você olha para a parte de trás da flecha, você vê as aletas da flecha, que seria o nosso X. Então, ela vai estar fazendo o quê? Se afastando de você. Ou seja, a gente pode dizer que o campo está entrando na folha de papel. Beleza? Então, na nossa situação aqui, quando você usa a regra da mão direita, você vai notar o quê? Que ela está entrando aqui e ela está saindo aqui. Certo? Então, qual é a intensidade do campo? A gente vai calcular. Ó, B vai ser igual a μ, que ele deu, que é 4π vezes 10 a menos 7, vezes a corrente elétrica, que é 4,5, divididos por 2π, que multiplica o D, que é o nosso 30 centímetros, mas note que aqui está em metro, ó. Então, os 30 centímetros a gente pode botar como 30 vezes 10 a menos 2 metros. Por quê? Porque para passar de centímetro para metro, a gente vai dividir por 100. Então, aqui vai ser o quê? 30 vezes 10 a menos 2. Então, logo de cara, 2π com 4π, aqui vai dar 2, certo? Então, 2 vezes 45, 4,5, vai dar 9 vezes 10 a menos 7,
divididos por... Posso botar 3 vezes 10 a menos 1, né? 30 vezes 10 a menos 2 e 3 vezes 10 a menos 1. 9 divididos por 3 vai dar 3. 3 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a 1. Porque a potência, quando vai para a parte de cima da fração, ela vai com o seu sinal trocado. Se é menos, ela vai como mais. Então, eu sei que o meu campo vai ser o quê? 3 vezes 10 a menos 6 Tesla. Achei a intensidade. E qual vai ser a direção e o sentido? Cara, nota que ele está entrando na folha do papel e saindo na folha do papel. Então, como é que a gente vai dizer? A direção e o sentido estão aqui. Mas a gente pode dizer, então, que ela vai ser o quê? Perpendicular. Certo? Perpendicular à folha do papel. Certo?